Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Aleluia! Você pode sentir a presença do Espírito Santo te abençoando a tua vida. Oh, glória a Deus! Eu sinto tremendamente a presença do Espírito Santo aqui nessa casa. Esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram. Você pode aplaudir o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Crente, ele é diferente. Crente, ele pode ser até chamado de estranho para as pessoas que são do mundo. O crente, ele é realmente gente de outro lugar. Nós não somos daqui, irmãos. O crente está trabalhando, está louvando a Deus. Está andando na rua, está louvando a Deus. Ele está em qualquer momento, ele está louvando, está ligado. 24 horas antenado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí as pessoas olham assim, você está louvando, você está citando a Bíblia. Crente é diferente, rapaz. Nós somos diferentes. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Você pode dizer assim, eu não sou desse mundo. Louvado seja o nome do Deus eterno. Uma das maiores e importantes mensagens da palavra do Deus eterno é justamente trazer o reino de Deus para nós. O reino de Deus não era da terra, era do céu, mas ele desceu. E ele se instaurou aqui entre nós. E esse reino agora faz parte da nossa vida. Nós não somos cidadãos cariocas. Não somos nacionalidade brasileira somente. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos um compromisso de sempre representar a nossa pátria verdadeira. A nossa pátria verdadeira, sabe qual é? Os céus, o reino dos céus, amém? Eu quero meditar hoje com vocês a respeito disso. A nossa vida, ela não foi semeada para ficar aqui para a eternidade. Nós estamos aqui como peregrinos, estrangeiros, de passagem. Mas nós estamos indo para o lar eternal. Você pode dizer isso para o seu irmão? Estamos indo para o lar eternal. É lá que é o nosso lar, André. Lá que é a nossa casa. Amém, irmãos? Vamos ler o que está em 1 de Pedro, capítulo 2, o verso de número 11. Já está aí no televisor. Vamos ler juntos? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Vamos lá? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus. Eu creio que existe um céu de luz nos esperando. Eu creio na Bíblia que Jesus veio para nos libertar das ataduras do inferno, do pecado, da maldição, de tudo aquilo que nos impedia de estar para sempre com Deus. Eu creio na vida eterna, porque está escrito. Eu creio que esse mundo passará, e passará também as suas concupiscências, os seus desejos, os seus prazeres, as suas mazelas. Eu creio, irmãos, que nós lutamos contra as forças externas
Lutamos contra o diabo, contra os poderes malignos, contra a operação do mal, contra as forças malignas que trabalham para destruir, para denegrir, para afundar a pessoa nos vícios, deixar a pessoa atordoada, sem direção, prender pessoas em cadeias espirituais, forjar a pessoa de prazeres mundanos. Eu creio que esses poderes espirituais da maldade estão atuando para fazer com que as pessoas não tenham conhecimento da verdade que liberta, que cura, que salva e que batiza com poder e com o Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que a nossa luta é acirrada. Não tem molezinha, mas de uma coisa é certo. Eu tenho certeza que aquele que nos chamou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Amém? Você pode aplaudir o nome do Eterno. Glória a Deus. O mundo não nos entende e não tem que nos entender. As pessoas acham que nós somos antiquados. E somos, dentro da visão que eles nos querem que sejamos, nós somos antiquados mesmos. Nós somos diferentes, nós somos o povo de Deus. Nós trazemos a marca do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. E que nós estamos aqui por um tempo de vida, por uma existência. Mas durante esse período que aqui vivermos, nós não podemos perder a nossa cidadania do céu. Nós não pertencemos a esse mundo. Olha que coisa maravilhosa, pense comigo. O reino dos céus desceu até a terra. E se tipificou no tabernáculo. Lembra do tabernáculo de Moisés? Se tipificou no tabernáculo de Moisés. E no tabernáculo de Moisés tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava Deus. O reino dos céus, agora no meio dos homens, simbolicamente naquela tenda, que era a tenda da adoração, tenda do sacrifício. Agora estava entre os homens, mas Deus fez algo mais perfeito para que nós pudéssemos entender melhor o que aconteceu. O reino dos céus agora veio na imagem do Filho de Deus, que se tornou um como nós. E que sofreu as agruras, as tentações, os perigos, as infâmias e todas as tramas humanas, diabólicas. Ele passou. O livro do escritor aos Hebreus nos relata no capítulo 4, no versículo 16, ele fala que não temos um sumo sacerdote que não podemos ser socorrido por ele. Mas como um como nós, ele se fez. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Significa, em toda a área humana e toda a sensibilidade aflorada para os prazeres contra Deus. A Bíblia diz que Jesus passou. Mas a Bíblia diz que ele venceu todas as coisas. A mais perfeita representação do reino dos céus agora é a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para abrir as portas da salvação. Ele veio para quebrar as algemas espirituais, as cadeias espirituais que nos impediam de servir a Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. Agora nós somos livres por meio da fé e do sacrifício de Jesus Cristo. E agora fomos conquistados
Não temos mais as nossas vidas amarradas, as nossas vidas presas, as nossas vidas agora dominadas aos desejos desse mundo. É o que o apóstolo Pedro diz. Ele diz: irmãos, diga a vocês como peregrinos, como amados do Senhor, que vos abstenhais das concupiscências, prazeres da carne, prazeres dos nossos pensamentos, tudo aquilo que me faz obrar e tirar Deus da minha vida, isso é concupiscência. Prazer do eu, prazer do ego, prazer que me deixa mais possessivo, mais ganancioso, prazer que anula a vontade de Deus, prazer que põe de lado as Escrituras, que deixa de lado a voz do Espírito Santo. O apóstolo Pedro está dizendo: irmãos, não se esqueçam que vocês não são cidadãos daqui para sempre. Vocês são forasteiros, vocês são peregrinos. Vocês pertencem a um lar. Vocês pertencem a uma cidadania celestial. Nós precisamos viver assim, irmãos. O nosso compromisso com Deus não pode gerar só uma atitude mecanizada de virmos para a igreja, levantarmos a mão. Não. Tem que gerar amor, prontidão, subserviência, submissão, quebrantamento, adoração, vida louca pela palavra. O próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios dizendo: nós somos loucos por Cristo, nós fazemos qualquer coisa para que o nome do Senhor, num bom sentido, com coerência, com virtude, com espiritualidade, seja engrandecido. Amém? Glória a Deus! Você não é desse mundo. Você é cidadão do reino dos céus. Nossa pátria está nos céus. Filipenses 3:20 nos fala a respeito disso. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos quem, irmãos? Nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a narrativa das Escrituras. Nós não podemos ser, de maneira nenhuma, forjados fora das Escrituras. O que tem que estar nos conduzindo, o que tem que estar nos dirigindo é a palavra do Deus eterno. É nela, por meio dela, que nós existimos, subsistimos e teremos realmente um lugar nos céus. E podemos ver também a palavra do Senhor em Colossenses 1, o verso 12 e 13, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da onde, irmãos? E nos transportou. Você pode aplaudir o Senhor? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu entendo perfeitamente que o pecado embola a vida do ser humano. O pecado trabalha para que o ser humano possa deixar de ter fome e sede de buscar a Deus. O pecado envergonha, humilha. O pecado faz com que o ser humano seja totalmente dominado, sem que ele tenha força por si só de se libertar. O pecado como um estado mal da alma, como algo de errar o alvo, como algo que gera na pessoa as qualidades erradas, as características negativas. O pecado como ganância, orgulho, gera no ser humano a pior doença. Porque esse pecado inato, pecado pessoal, o pecado adâmico é o pecado inato, o pecado pessoal é o que nós desejamos, são os pecados do dia a dia, que nós chamamos de frutos pecaminosos.
Eu quero dizer para os irmãos que tudo isso tem uma força, tem uma forte pretensão de afastar o ser humano dos braços do Pai. Não é fácil. A gente sabe muito bem a história do filho pródigo. Ele estava em casa, mas um dia ele quis conhecer coisas que ele achou que fossem boas. E quando chegou lá, ele se encontrou na pior condição de vida que o ser humano possa encontrar. Primeiro, porque estava longe do seu pai. Segundo, porque ele havia perdido tudo, toda esperança, todo futuro. E terceiro, ele estava totalmente desgraçado. E quando ele se encontrou naquela situação mais terrível, difícil, calamitosa, tétrica, ele lembrou da casa do pai. Ele disse, na casa do meu pai, as pessoas têm abundância. Até os serviços prestados pelos empregados são bem recompensados. E ele, quando olhou para suas vestes, quando ele olhou para sua alma, quando ele olhou para o lugar onde ele estava, a Bíblia diz que ele teve vontade de comer as bolotas dos porcos. Ele teve vontade de comer as leguminosas, que era alimento para os porcos. A desgraça tinha chegado de um tamanho tão terrível. Por isso que eu digo, irmãos, nós não estamos no lar eterno. Nós estamos indo para o lar. E nesse processo, Satanás, o mundo, as ofertas serão poderosas para nos tirar do caminho do Deus eterno. Quantas pessoas que não suportaram e acabaram cedendo e esqueceram que são cidadãos do reino dos céus. Olha o que aconteceu com ele. Quando ele estava naquele lugar, ele clamou, ele orou. Ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. E ele voltou. E o pai estava o aguardando. E o pai o avistou. E o pai disse, olha, vamos fazer uma festa. Pegai o animal mais gordo, mais bonito. Vamos trazer um cordeiro cevado, bem pesado. E vamos matar. Vamos fazer churrasco. Para agradecer. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Eu quero dizer que o maior prazer de Deus é que os seus filhos retornem para o desejo de ir ao eterno lar. O eterno lar é a maneira pela qual Deus expressou o seu maior amor aqui por nós. Por isso, irmãos, não fiquem inflamados, não fiquem demasiadamente preocupados com essa vida. Não fiquem ensoberbecidos de tanto trabalho que isso venha te tirar o desejo de estar com Deus. Não venha ser dominado pelos prazeres desse mundo, por vida social, por coisas que são descartáveis, passageiras, coisas que vão ter um fim. Nós temos que nos lembrar que não estamos aqui como cidadãos dessa terra para sempre. Nós temos cidadania do reino dos céus, amém? É para lá que nós iremos. É para lá que nos espera. Olha que bancada maravilhosa. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, que há uma nuvem de testemunhas ao lado de Deus, que eles estão lá torcendo por nós. Me faz lembrar um hino do Paulo César Brito. Ó, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. É esse o sentido da vida. E lá nos céus, quando você chegar,
Os irmãos vão dizer: eu vi a tua luta, eu vi que você resistiu ao pecado, eu vi que você lutou contra o mal, eu vi que você dobrava os seus joelhos para orar, para ter força para continuar, eu vi que você tinha tudo para desistir, mas você continuou ouvindo a palavra, se alimentando da mensagem. As testemunhas vão dizer: eu vi quando você não trocou a comunhão para uma vida de bebedice, de drogas, de prazeres passageiros. Irmãos, há uma nuvem de testemunhas torcendo para que cada um aqui possa chegar naquele grande, maravilhoso dia. Porque não existe estado intermediário da alma. Não existe lugar onde a pessoa, quando morrer, vai ter uma segunda chance. Não existe, irmãos. Hebreus 9:27, a Bíblia diz que após a morte segue-se o... Somos cidadãos dos céus, não deste mundo, amém? Você pode declarar comigo? Somos cidadãos dos céus. O inimigo vai fazer de tudo, porque é assim que ele trabalha. Nós não podemos alimentar uma visão e uma versão cristã que as pessoas acham bonita. Sabe qual é? Olha, no passado eu trabalhei muito para Jesus. No passado eu estava na igreja, eu dei aula na escola dominical, eu visitei. Olha como eu estava presente. E hoje, estou afastado. Não viva de saudosismo, porque quem tem Jesus está sempre aos pés do Senhor. Não tem saudosismo, não tem tempo, não tem momento que a gente possa largá-lo, amém? Você pode aplaudir o nome do Deus eterno. Somos cidadãos dos céus. E sabemos que o pecado vai bater a porta do nosso coração. Romanos 8, o verso de número 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Eu gosto, eu amo a palavra de Deus. E eu quero que você também venha fazer parte desse movimento que ame e que realmente se alimente com a palavra de Deus. Porque, irmãos, sem a palavra de Deus, o nosso espírito é fadado à morte. Sem a palavra de Deus, nós vamos viver da carne. A carne aqui não é o sentido físico. A carne aqui é a condição de espírito, de pensamento. Carne no grego é cardia. Cardia significa atitude da mente, dos pensamentos. Então, se não tivermos a elaboração da palavra de Deus, se não tivermos o alimento espiritual em nossas mentes, o nosso espírito ficará completamente fraco. E é por isso que muitas pessoas cedem quando eu vejo tantos servos do Senhor. Irmãos que eu creio que são salvos. Eu não julgo ninguém. Eu não tenho dúvida que são salvos, mas estão fracos. Por quê? Porque alimentaram a carne e não alimentaram o espírito. Quando eu vejo um irmão, servo de Deus, envolvido com coisas erradas, servos do Senhor, alimentando a carne. Às vezes eu vejo pessoas tão envolvidas no pecado, porque o pecado cria vergonha. Cria vergonha, as pessoas se escondem. Algum tempo atrás eu encontrei um irmão que ele falou: pastor, pelo amor de Deus, me perdoa, eu estou fumando e estou bebendo. Eu falei: meu irmão, Jesus não veio para julgar ninguém, e nem eu te julgo. Porque quem sou eu? Mateus 7,7. Mas eu quero dizer para você que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém, igreja?
O homem pode estar no mais breu dos pecados, pode estar lambrecado de pecados, ele pode estar envolvido, enfumaçado, ele pode estar completamente dominado pelo pecado, mas se houver um facho de luz no coração dele, na sua consciência, se houver um rompante no seu interior, ele é capaz de quebrar todas as cadeias do mal que estão sobre a sua vida. Você não foi criado para ser dominado pelos prazeres desse mundo. Você não foi dominado agora para estar sendo escravizado pelo cigarro, pela bebida alcoólica. Você não foi dominado agora para ser escravizado, para viver em prostituição, erros. Ninguém foi, porque Deus nos criou para a santidade. Logo, quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, com a palavra da promessa, o nosso espírito é renovado. E logo, irmãos, as cadeias do inferno são quebradas, são tiradas de nós. O que te alimenta é o que vai determinar quem você será. O que te sustenta é o que vai identificar a sua personalidade. Aquilo que entra na tua vida é o que vai dizer como você vai andar. Porque nesse tempo, irmãos, há um volume tão grande de coisas tentando abarrotar a alma humana de terror, de desgraça. Tanta gente que deram as costas para Deus depois de serem salvas, limpas, purificadas, que tinham dons espirituais, que falavam em mistérios, pessoas que andavam, subiam os montes, pessoas que visitavam, e hoje estão caídas, quebradas. Por quê? O que alimentou as almas dessas pessoas? Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, a inclinação para a carne traz a destruição, mas quando você se inclina para o Espírito, a única forma de Deus falar com você é através do seu espírito humano. Deus só fala através do nosso espírito humano. Você só conhece as revelações de Deus através do teu espírito humano. Não é das tuas emoções, não é através dos seus pensamentos, da sua carne. Se você quer conhecer a Deus, você vai ter que realmente ser dominado pela sua palavra. Romanos capítulo 8, verso 16, diz assim: e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Existe algo que anda trabalhando, porque é assim que o inimigo começa a operar. A semente da palavra de Deus se tornou estéril, infértil, quando deveria criar frutos. É impossível alguém que esteja se alimentando de Deus que não consiga dar fruto das coisas dos céus, do reino de Deus. Se você está sendo alimentado com a palavra de Deus e sua vida tem sido estéril, infértil, é porque você não está dando atenção à palavra como ela deve ser acolhida na alma. O que diz lá em Isaías 55? A palavra do Senhor jamais voltará vazia. Quando eu falo a respeito disso, eu não estou me inclinando para esse evangelho populista, de fazer Deus como Deus de utilitário. Não estou entrando nessa teologia da prosperidade barata. Eu estou falando da teologia que salva, cura, liberta e que a fidelidade com Deus produz vida próspera. Eu estou falando, irmãos, que quando a semente da palavra de Deus entra na vida do ser humano, ele pode ser o mais miserável, o mais escorraçado da casa, da rua, da avenida, do condomínio, pode ser chamado beberrão, maconheiro,
traficante, o bandido, pode ser o que for. Mas quando a semente da palavra de Deus entra na alma do ser humano, Deus renova, Deus cura, Deus liberta e transforma em uma nova vida. Não tem como, se não está sendo visto o fruto da tua salvação, porque alguma coisa está impedindo esse crescimento e a frutificação da obra de Deus na tua vida. Às vezes eu fico olhando as pessoas, infelizmente eu tenho que falar isso, né? Como o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 3, olha irmãos, eu queria falar com vocês com um alimento sólido, mas vejo que vocês sois meninos, então trato vocês com leitinho. Porque se eu der alimento sólido para vocês, vocês vão passar mal. Leitinho é porque vocês ainda não cresceram na espiritualidade, no amadurecimento da palavra. Ó, meu irmão, se você é recalcitrante, se você está caindo no mesmo erro, se você traz o mesmo ranço, toma vergonha na cara. Porque a nossa experiência com Deus tem que produzir vida nova. O primeiro passo que nós temos com a palavra em direção a Cristo, gera em nós nova criatura, depois do arrependimento, a justiça de Deus, nova criatura, e somos agora filhos de Deus por adoção, amém? Como é precioso quando você dá atenção à palavra de Deus. Você vai ver que os seus negócios, o trabalho das suas mãos, sua família, seus filhos, quando você prioriza a palavra, Deus prioriza as suas necessidades. Porque está escrito, o Senhor realmente, Ele fala, todo aquele que estiver em mim, dá muitos frutos. Não é fruto não, dá muitos frutos. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, Lucas 21, 34. Olha o que diz. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de quê? Glutonaria, de embriaguez e dos cuidados de quê, irmãos? E vem o quê? O que tem acontecido é uma profunda sonolência. Sonolência espiritual. É o sono da indolência, da apatia à palavra de Deus. A gente percebe que crentes estão brincando, que estão vivendo o evangelho de brincadeira, sem submissão à palavra, sem submissão à igreja, sem submissão ao pastor. Um evangelho que não tem comprometimento, que não tem sacrifício, que não tem exigência. Irmãos, não existe isso. O evangelho requer de nós o que? Renúncia. O que diz aqui, ó, renúncia. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não existe na chamada para o evangelho qualquer coisa que tire o teu envolvimento com a obra daquele que te salvou. Todo chamamento de Deus é um chamamento para as boas obras. Você é salvo para as boas obras. Boas obras não te salvam, mas você é salvo para as boas obras. Efésios 2:8. Pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de ninguém para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Deus para as boas obras. A salvação produz em nós a capacidade, a sensibilidade de produzirmos frutos para Deus, através da palavra de Deus. E aí está, irmãos, Marcos capítulo 4, verso 18 diz, e outros são os que recebem a semente, entre onde, irmãos? Os quais ouvem a palavra, verso 19, o que é que diz? Vê comigo, mas os cuidados...
mundo entra na vida da pessoa. As pessoas gastam tempo com muita coisa e se esquecem de perder um tempo para se preocuparem com a vida eterna. Tem me preocupado. O evangelho que não aponta a cruz, o evangelho que não aponta os céus, o evangelho que não aponta os perigos, o evangelho que não fala das ciladas, como diz o Salmo 91, de um evangelho que as pessoas estão desapercebidas. Nós temos que tocar trombeta dentro da igreja, despertar os irmãos. Meu irmão, fique atento para que o mundo não venha dominar a sua alma, você ficar fadada das coisas dessa vida e se esqueça do essencial que é a palavra. Porque ele está perto, já está bem perto. A Bíblia diz que haverá o toque da última trombeta, que os céus serão rasgados. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Essa questão que as pessoas hoje, as conversas, se tem churrasco, a conversa é sobre tudo, mas nunca tem as coisas espirituais nessas conversas. Se tem aniversário, tem de tudo, mas nunca as coisas espirituais. E é até possível que pessoas tenham até vergonha de falar das coisas de Deus. Se faz uma reunião, se faz um encontro. Eu me recordo quando Maria estava para dar à luz e José estava batendo nas portas em Belém e perguntava se tinha lugar naquela hospedaria. E todos diziam, não há lugar aqui, não há lugar aqui, não há lugar aqui. Até que alguém disse, olha, na estribaria tem um lugar. E eu fico olhando hoje. Nós estamos fazendo como aqueles hospedeiros. Tem muita coisa na nossa casa, menos a presença de Jesus. Tem muita coisa aparecendo na nossa casa, menos o nascimento do Filho de Deus. Interessante que, como se repete, o ser humano continua fechando seu coração para Deus. Você lembra quando você fazia os cultos na sua casa? Você se lembra quando chamava os irmãos para orar na sua casa? Você se lembra quando você chamava o pastor, chamava alguém e dizia, olha, hoje eu recebi uma bênção, mas eu não vou para a churrascaria não. Hoje eu não vou chamar as pessoas para ficar bebendo aqui na minha casa não. Eu quero que haja um culto, eu quero trazer uma oferta, eu quero agradecer a Deus. Existe um sentimento de patriotismo celestial. Nós precisamos recuperar isso. Nós temos que voltar para Jerusalém e nos reencontrarmos. Uma resignação, é uma nova visão de vida e voltando para Jerusalém mesmo. Jerusalém de Deus. Amém, irmãos? Quando você, meu irmão, mesmo na dificuldade, tinha força, saía para evangelizar. Você se recorda disso? Quando você entrava na igreja, nos seus primeiros dias de convertido, que você não via erro, você não via pecado, você queria ajudar, queria lavar banheiro, queria arrumar a igreja, queria evangelizar, participava de todos os ministérios. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. A palavra de Deus sumiu da tua alma. O que diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. São uma entidade maligna, pessoas que têm amor ao dinheiro. Mas esse versículo, ele abrange quando a tua alma é dividida, quando alguém ocupa o lugar que só é de Deus na tua vida, você está servindo a dois senhores. João 15, 6. Vamos ler junto, irmãos? Não me escolheste vós, mas... a fim de que tudo quanto...
Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Irmãos, a gente tem muita experiência. Uma vez eu fui pregar numa igreja e vou dizer para os irmãos que eu estava realmente com uma vontade de pregar tremenda. Tem dia que você está com vontade de pregar, mas tem dia que você está com vontade mesmo de pegar o martelo e esmiuçar a pedra. E quando eu cheguei ali, vi aquele irmão com fervor. Quando eu chamei para o altar, aquele irmão chegou, irmãos. Quando aquele irmão se ajoelhou no altar, um buraco no sapato dele. Eu falei, não sei como é que esse irmão não furou o pé na rua. Cheio de alegria, felicidade. Você entende o que é a cidadania do reino dos céus? Eu não sei o que estava acontecendo na vida daquele irmão em relação aos problemas dele, mas eu sei de uma coisa, a adoração dele chegava aos céus. Mexeu comigo. Quando ele se ajoelhou, eu falei, meu Deus e meu Pai, nada pode impedir a adoração de um verdadeiro adorador. Nada. Aquele irmão não pediu nada, não veio para falar a respeito de alguma coisa de necessidade que estava passando, mas só o fato dele estar ali e não ter vergonha de se dobrar diante de Deus e mostrar os seus calçados furados. Eu falei, Senhor, aí eu entendi, porque aquele que é pobre das coisas desse mundo, mas tem um reino de Deus, é rico no reino dos céus. Porque enquanto as pessoas acumulam os bens, acumulam aqui e granjeiam bastante coisas, onde a traça e a ferrugem consomem, aonde o ladrão rouba. A Bíblia diz, olha queridos, ajuntai tesouros nos céus, aonde não há traça, não há ferrugem, e aonde os ladrões não podem roubar. Aleluia. É você cuidar da sua vida eterna. A coroa da justiça nos aguarda. É o maior desejo do cristão. É a coroa da justiça, a coroa da salvação. Apóstolo Paulo, eu espero que eu não tenha corrido em vão, chegando agora a perder a minha maior recompensa. Porque a maior recompensa não é nós falarmos aqui, estivemos orando, estivemos buscando, não. Estivemos orando e buscando, mas estamos aqui, entrando nos céus. Salvo, com o nome escrito no livro da vida, nem a morte, nem anjo, nem presente, nem inferno, nem diabo, nem homem, nem pecado, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos aguarda é isso, irmãos, a coroa da vitória. Entramos lá, olha que coisa linda, eu quero encerrar. Quando Pedro e João estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Pedro identificou Moisés e Elias. Pedro identificou, falou, mestre, que tal nós fazemos aqui uma tenda para Moisés, para Elias? Aqui para nós, irmãos. Quando que Pedro teve com Moisés? Quando que Pedro teve com Elias? Em nenhum momento. Isso é colossalmente impossível. Não tem como. Distante de tempo, de época, não tem nada a ver. Mas quando eles estavam na glória de Deus, no momento da transfiguração, a Bíblia diz que Pedro encontrou, falou quem era Moisés e falou quem era Elias. Eu quero pensar com vocês sobre isso. Quem te espera lá nos céus? Quem te aguarda lá nos céus? Ninguém vai esquecer de ninguém, não.
nem aqueles que nós tivemos contato, pelo brilho da glória, nós vamos repartir os testemunhos e as recompensas. 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, nos revela. Vamos ler junto? Combati. Verso 8. Desde agora... Oh, glória! Amém! Você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu quero dizer para você que essa vida aqui, a gente pode granjear bens, e é importante, é necessário, mas não é mais importante. O mais importante é você ter, acima de tudo, no nível horizontal, é ter acima de tudo no nível vertical. Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu não posso perder a salvação. Lute, meu irmão, lute como bom guerreiro. Combata como uma boa esposa no caminho do Senhor, como uma boa filha no caminho do Senhor, como um bom marido no caminho do Senhor, como um bom trabalhador, como um bom empregador. Não importa, seja o que for, seja um bom soldado de Jesus. E se você hoje, não tem vivido assim, eu quero dizer que nós não estamos no lar, mas estamos indo para o lar eternal. É importante que nós reconheçamos e possamos aqui tratar de voltar para o caminho. Nós somos cidadãos da pátria celeste, do reino dos céus. Problemas, lutas, aqui vamos ter, irmãos. Cada um aqui tem suas lutas, mas isso faz parte da construção, da experiência, da vida aqui. Mas acima disso tudo, a nossa fé está firme com Deus. Eu quero, em nome de Jesus, dar essa oportunidade para você. Você que está afastado do caminho do Deus eterno. Você que ainda não é batizado. Você que gostaria de dizer assim: pastor, eu tenho tanta vontade de servir a Deus, mas por algum motivo você tem sido fraco, tem sido inconstante. Mas nós queremos orar por você. A nossa missão aqui é essa. E se você quiser fazer isso, você pode ficar de pé onde você está. Quem aqui não é batizado ainda? Tivemos batismo domingo passado. Mas o batismo segue até a volta de Jesus. Quem ainda não é batizado nas águas, fique de pé. Eu sei que de repente você já se levantou umas 2 vezes, 3 vezes. Amém. Olha assim, 1, 2, 3. Isso. 4. Tem uma mocinha ali. 4. Fique de pé, irmãos. Não saiu não. Quem gostaria de dizer: pastor, eu quero ficar nessa igreja, quero voltar para Jesus. Se você está ouvindo essa palavra, entendeu? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que está afastado, não tem tomado a Santa Ceia, não tem tido uma igreja. Nós queremos orar por você, não tem nenhum problema. Pastor, eu já sou batizado, mas estou me sentindo necessidade de renovar a minha aliança com Deus. Fique de pé também. Amém. Amém. Tem uma irmã ali. Glória a Deus. Você é muito corajosa. Parabéns. Esse é o maior exemplo. Jesus falou que aqueles que não negarem diante dos homens, Ele também reconhecerá no reino dos céus. Isso é muito lindo. Eu sei que é mais difícil. Mas se há mais alguém, nós vamos orar. Tem alguém que possa estar do lado dessa pessoa aí? Para colocar a mão, para orar por essa pessoa, amém? Irmão Cleito, atrás de você tem um rapaz aí, a irmã vai lá. Amém, 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 isso. Eu gostaria que esses irmãos ficassem aí perto de vocês. Vamos orar, igreja, por eles? Vamos clamar a Deus por essas pessoas? Senhor Deus e Pai,
Em teu nome santo, nós entregamos essas pessoas em suas mãos. Pai, a tua palavra diz que aqueles que não se envergonharem diante dos homens, o Senhor também não envergonhará diante dos anjos dos céus. Abençoa, Senhor. Eu não sei o que passa no coração dessas pessoas, mas eu sei que tu conheces. E nessa hora, Senhor, eu peço a tua bênção sobre eles. O renovo da tua palavra seja permanente em seus corações. E hoje, Senhor, nós estamos orando. Não importa quantas vezes devemos orar por eles, mas que essa oração possa chegar até o trono da tua graça. Nós pedimos a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Quero dizer para vocês que ficaram de pé.